Hoje eu quero falar de um fenômeno que muita gente sente, mas não sabe explicar. Sabe quando você está atrasada para um compromisso, seja um trabalho, uma reunião importante, e você está no trânsito? Você está no trânsito, está em movimento, mas dá a sensação de que nunca chega no destino? Você já passou por isso? Ou você está dentro de um ônibus ou de um trem, parece que está em movimento, o ônibus está em movimento, o trem está em movimento, mas parece que você nunca chega no destino? Já teve essa sensação? E assim, e o relógio não espera, o relógio continua a movimentar ali o tic-tac do relógio. E a nossa mente acontece algo parecido. Quando a gente tá com a mente muito acelerada, tá com muitas tarefas na agenda, quando a gente muitas vezes se atropela entre um compromisso e outro, isso acontece antes de colocarmos as tarefas na agenda. Por muitas vezes por falta de uma clareza de planejamento ou até mesmo de saber apontar o que que é prioridade em um determinado momento da vida. Então, isso acaba acontecendo. Vocês passam por isso, acontece isso por aí. É aí que entra os sabotadores, esses inimigos invisíveis que drenam a nossa energia. Por exemplo, o esquivo que te faz fugir de uma determinada tarefa, porque aquilo incomoda e adia outras que são super importantes, e o realizador, que é como se fosse aquele chefe chato que tá sempre no seu pé, pedindo para você fazer mais, fazendo pressão mesmo. E você fica com essas vozes na sua cabeça, faça mais, coloca mais coisa na agenda, são os sabotadores. E é esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. A ideia não é te ensinar, mas assim, que você entenda quais são os sinais de alguns perfis comportamentais, quais são os sinais de alguns sabotadores, para que você, através desse vídeo, consiga identificar aí quais são o que você acredita que seja mais próximo da sua realidade, para que você entenda e empreenda de uma maneira mais leve. Você sabia que 75% dos negócios que dão certo, as pessoas que lideram entendem de comportamento. Eu trouxe esse dado aqui hoje. E isso vai muito além de uma ideia brilhante, de um produto maravilhoso. Isso fala muito do seu comportamento, de como você age, de como você reage, de como você decide diante aí de uma pressão dentro do seu negócio. E eu chamo isso de identidade empreendedora, porque o empreendedor, a empreendedora, ela precisa de resiliência, precisa de coragem, precisa de visão, precisa de network, uma série de comportamento para poder avançar no seu negócio. É muito sobre como você cria a sua rotina, como você resolve conflitos, como que você lida com a pressão dentro do empreendedorismo. O perfil comportamental diz que a ferramenta que eu uso nas minhas consultorias e mentorias é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, que ela traça aí 4 tipos de perfis que você pode identificar e vai te mostrar os seus pontos fortes, os pontos de melhoria. Dentro do seu negócio, você vai verificar se de fato precisa melhorar ou delegar, ou o ideal é você sempre usar os seus pontos fortes, tá bom? Então, são 4, como eu disse. Temos aí o dominante, o influente, o estável e o conforme. O dominante, eu não vou dar uma aula aqui, é só para vocês identificarem, tá? Aqui é muito mais profundo que tudo isso que eu tô passando. Mas aqui eu vou dar uma prévia para que de repente você consiga aí identificar e eu possa te ajudar com esse vídeo aqui de alguns minutos. Então, o dominante é aquele que quer resolver rápido. Toma decisão rápida. E muitas vezes tomar decisões rápidas, ela pode prejudicar o negócio.
né? O influente é o comunicador, é aquela pessoa carismática, aquela pessoa que fala muito bem, que domina o público, que faz um vídeo sem ter um roteiro. Que não sou eu tenho um roteirinho aqui. Então, é essa pessoa comunicadora. E o comunicador, muitas vezes, ele pode é, pular etapas, se perdendo de repente dentro da rotina, não tendo uma organização. O estável é aquela pessoa tranquila que todo mundo quer por perto, aquela pessoa organizada que não gosta de mudança. Mas quem empreende, muitas vezes é necessário enfrentar o desconforto e fazer mudanças. Veja aí se você está se identificando. O conforme. O conforme é aquela pessoa analítica, a pessoa que gosta de dados, aquela pessoa que tem um excesso de preciosismo nas entregas e acaba atrasando ou até perdendo muitas oportunidades por conta desse preciosismo aí exagerado. Conseguiu aí identificar se algum desses é, você conseguir, assim, tá dentro do seu perfil, dentro do seu perfil aí de empreendedor? Coloca aqui nos comentários. Eu vou amar saber. Eu, por exemplo, estou participando de uma mentoria porque mentor precisa ser mentorado. De tempos em tempos é bom porque o que me trouxe até aqui não vai me levar para um outro nível. Então, se eu quero crescer, se eu quero melhorar, eu contrato mentores. Então, estou passando por um processo de mentoria e refiz o meu teste de DISC, refiz meu teste de perfil comportamental, de sabotadores, enfim. E a grande surpresa do resultado dominante com conforme. Eu fiquei inconformada com conforme. Por quê? Nunca apareceu tão forte no resultado de perfil comportamental. Porque eu sempre estou fazendo teste, eu sempre estou passando por algum processo, seja de coach, seja de mentoria, para chegar no outro nível. E geralmente dentro das mentorias tem essas ferramentas porque elas são muito importantes e assim, tem 97% de validação científica. Então é muito certeiro. E assim, eu fiquei um pouco surpresa, porque o conforme ele aparecia assim, 17%, 15% e agora apareceu 30%. Eu quase não acreditei no resultado. Ou seja, eu estou passando numa fase do meu negócio que eu estou muito analítica, eu estou estudando bastante, eu estou mais exigente com a entrega dos resultados. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, aí eu entendi. E um outro ponto também que eu fiquei assim bastante impressionada foi com o teste de sabotadores. Me deu um esquivo muito alto, um realizador muito alto. O realizador, eu falei que é aquele chefe exigente, né? Faça agora, nesse momento. Você não entregou ainda, você não fez ainda. Então é aquele chefe que tá te cobrando o tempo todo. E o esquivo, por sua vez, é aquele pensamento que foge do que é difícil, do que incomoda, às vezes nem o que é difícil, mas o que incomoda e adia essa tarefa. Só que essa tarefa tem que ser feita. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Vou dar um exemplo meu, por exemplo, ficou ótimo. Não vou cortar, vai ficar aqui no vídeo. Eu não tenho muita habilidade, em trabalhar com Canva. E nesse momento do meu negócio, eu não tenho como delegar para uma outra pessoa. Então, é um ponto limitante que eu tenho que eu estou tentando melhorar. E para fazer as coisas no Canva, eu demoro. Porque, e para mim é algo chato, porque eu não entendo de designer e eu preciso estar ali todo o tempo mexendo. E o que que acontece? Eu acabo adiando. E o que acontece quando a gente adia uma tarefa, fica sobrecarregado, porque chega lá na frente ele tem um monte de outras tarefas para fazer, e sendo que essa não foi feita. Esse é um exemplo básico que eu estou dando. Eu acredito que se você é empreendedor vai entender do que eu estou dizendo, que tem muitas coisas que são chatas e que precisam ser feitas. E quando nós somos eu presa, que a gente acaba trabalhando no comercial, no operacional, fazendo muitas coisas,
Nós temos que aprender algumas habilidades até que consiga, pagar um prestador de serviço. Talvez você se identifique aí com esse sabotador. E aí eu entendi, porque eu estava um pouco ansiosa e um pouco sobrecarregada com algumas coisas, e eu não estava entendendo por quê. E através dessa devolutiva de perfil comportamental com sabotadores, fez todo sentido essa sobrecarga que eu estou passando nesse momento e que é super fácil de resolver. Por quê? Entendendo o perfil comportamental, entendendo os sabotadores, a gente vai ter ferramentas para refutar esses sabotadores e usar aquilo que drena energia como combustível para ir para o próximo nível. Eu espero que tudo isso esteja fazendo sentido aí para vocês. Eu até tenho um roteiro aqui, mas eu fugi um pouquinho dele para poder passar de uma forma mais simples para vocês, tá? E cada um desses perfis, eles têm uma assinatura única, então você acaba tendo um jeito único também de empreender dentro do seu negócio. Do perfil dominante, é o que eu falei, ele acaba se querendo, é muito focado em resultado. Então, também querendo resultados rápidos. Quando esse resultado rápido ele não acontece, ele acaba tomando muitas outras decisões com base no medo, na insegurança e acaba que não dando muito certo. E eu tô com esse perfil dominante também. Ah, mas só tem coisa ruim? Não, pelo contrário, dominante, ele é um perfil muito bom para empreendedor, porque ele vai à frente, mesmo ele não sabendo de um assunto, assim, não mesmo não sabendo de um assunto, mas assim, mesmo tendo vergonha, ele vai lá e faz, ele procura entender minimamente do negócio para poder estar à frente, para tomar decisões. O perfil dominante, ele também está muito presente em quem, nos vendedores. Porque vendedor tem que ser persuasivo, precisa falar, precisa estar à frente. Assim, tem uma figura, assim, no meio das redes, o Roberto Justus, né? O pessoal às vezes usa como exemplo, perfil dominante, 100% dominante por Roberto Justo, tá demitido. Às vezes é uma pessoa fria, mas é uma pessoa muito decidida, é uma pessoa muito que sabe o que está fazendo. Então, tudo tem o seu lado positivo, tudo tem o seu ponto de melhoria, tá? O influente, como figura pública, não tem como mencionar Silvio Santos, que é um baita de um comunicador. Todo curso que você vai fazer de comunicação, as pessoas acabam dando ele como um ícone mesmo, eu acredito que seja, porque com o jeito dele engraçado, com a forma dele, ele sabe comunicar, sabe envolver a plateia. E o comunicador, o empreendedor comunicador, ele tem esse jeito. Ele, nossa, conquista parceiros, faz bons negócios, comunica super bem, é envolvente. E o ponto, assim, que precisa prestar atenção é essa questão que ele pode ofuscar, essa parte que ele é maravilhoso, ele pode ofuscar a parte que precisa é, fazer por trás. Por exemplo, às vezes um vendedor que é comunicador, ele acaba sendo muito desorganizado, porque ele vende muito bem, tá sempre fazendo venda, 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 mas por trás, assim, ele tá super desorganizado. Então ele acaba pulando algumas etapas, também pode acabar aí até se atropelando. Então é bom prestar atenção. O estável é aquele que eu falei que não gosta de mudança, não gosta de desconforto, mas quem empreende é necessário ficar atento se é hora de mudar, é necessário ter o desconforto para poder avançar. Eu, por exemplo, eu tenho no meu perfil deu um pouquinho de estável, mas, por exemplo, fazer vídeo, estar aqui à frente, para mim, é vulnerável. Porque eu sou um pouco tímida, eu gosto mais dessa coisa intimista, então vir aqui falar para uma câmera, para mim é um desafio. Mas como empreendedora, eu preciso me desafiar. Por quê? YouTube, Instagram, TikTok são redes de mídia. São redes que vai levar a minha voz para mais lugares, a minha voz vai ecoar em outros lugares. Hoje o meu perfil é super pequeno, tem 21, 22 inscritos. Sei lá, o alcance é super pequeno, 40, 30 visualizações.
Mas eu tenho certeza, se eu continuar, se eu melhorar a minha comunicação, se eu me desafiar e eu continuar, se esse é o meu propósito de ter um negócio, de levar essa, que eu falo muito de mente acelerada aqui, de produtividade, de levar essa produtividade mais leve para mais pessoas, eu preciso me desafiar. E é por isso que eu estou aqui, né, sendo super vulnerável. E um outro ponto, o conforme. Falei do estável, agora é o conforme. O conforme, que foi o que eu falei que fiquei surpresa com o resultado, é aquela pessoa que quer tudo perfeito, aquela pessoa que estuda bastante, aquela pessoa que precisa de dados. Se não tiver esses dados, ela não sai do lugar. Então, ele peca por excesso de preciosismo. E é interessante que um tempo atrás eu falava assim: nossa, gente, eu quero trabalhar com perfil conforme. Porque esse perfil é perfeccionista, olha detalhes. E eu, há uns 4 anos, 3, 4 anos atrás, eu nunca fui muito dos detalhes. E hoje, olha que surpresa. Eu estou prestando muito mais atenção nos detalhes. Talvez tenha uma questão aí. A maternidade, pode ser, me trouxe esse outro olhar, esse olhar de mais detalhes, esse olhar, ai, deixa eu ver se tá tudo bem com a minha bebê, deixa eu ver se ela tá precisando de alguma coisa. Talvez me trouxe esse perfil. Pode ser o momento de vida que eu estou tendo nesse momento e também do meu negócio, porque hoje eu cuido de tudo, eu cuido do marketing, então precisa sempre dar uma olhada se o texto está correto. Tomem cuidado com o chat GPT, que esses dias ele me deu algo muito errado, escrito em português, e eu questionei ele, e ele dizendo que estava certo. Aí depois eu questionei de novo, ele disse, oh, desculpa, é verdade, está escrito errado. Então tomem muito cuidado com o chat GPT. Saibam usar essa ferramenta para o seu favor, para o seu negócio. Ela é maravilhosa, mas vocês precisam pensar. Você que é o piloto e o chat GPT é o copiloto, eu diria. Então, prestem bem atenção. Desculpa esse parênteses aqui, é porque eu lembrei desse fato que aconteceu comigo. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem do perfil comportamental de vocês, dos sabotadores? Vocês já fizeram esses testes de autoconhecimento? Eles são muito sérios e ajuda bastante para quem empreende, para quem está em transição de carreira, para quem está dentro de uma empresa e de repente quer fazer uma transição de cargo. Então, fica essa pergunta aí para vocês. Ah, e o que que perfil comportamental tem a ver com produtividade emocional? Tudo. Porque entendendo o perfil comportamental, os sabotadores que a pessoa está tendo ali naquele momento, nós vamos trabalhar com inteligência emocional e fazer uma rotina que faça sentido na essência para aquela pessoa. Então, faz todo sentido. Continuando aqui, eu estou olhando o meu roteiro para que eu não me perca. Agora que você já entendeu o que é o perfil comportamental, e eu dei um exemplo muito forte aqui do esquivo, do realizador, que é o que está drenando a minha energia nesse momento, mas que agora já tenho ferramenta para refutá-los, é, eu gostaria de. Não está escrito aqui, mas assim, eu gostaria de. Você que está assistindo o vídeo, que você me mandasse uma mensagem no meu Instagram, no inbox, é, chama Entre Metas e Pausas. Me manda uma mensagem lá falando que você assistiu esse vídeo e que você gostaria de fazer o teste de sabotadores e que você gostaria de ter uma dor evolutiva. Para as 5 primeiras pessoas que enviar essa mensagem, eu vou atender essas pessoas gratuitamente. E eu vou até colocar um prazo, porque hoje que eu tô gravando esse vídeo é 10 de agosto, mas muito provavelmente ele vai ao ar na quarta-feira, tá?
Então, eu vou deixar essa promoção, vamos dizer assim, né? Esse desafio até 31 de agosto de 2025. Como esse vídeo vai ficar muito tempo no ar, então não vai valer para sempre. Então, até 31 de agosto de 2025, para aqueles que enviarem a mensagem no meu Instagram, entre metas e pausas, tá? Envia, fala que você assistiu esse vídeo e eu vou dar esse presente para vocês. Vocês vão fazer o teste, eu vou dar a devolutiva para vocês online no Zoom, uma horinha, e vai ser incrível poder ajudar você nessa jornada, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito sentido aí para você. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal para que eu possa produzir mais vídeo. Se você gostou desse tema, se quer que eu traga mais detalhes do perfil comportamental, posso até fazer uma série aqui. Se alguém comentar lá, eu faço uma série bem profunda de cada um deles, tanto do perfil comportamental quanto dos sabotadores. Se inscreve aqui no canal, envia para aquela empreendedora que está começando, que precisa entender melhor, porque assim, precisa entender muitas vezes, eu quero entender vendas, eu quero entender marketing digital. Primeiro, precisa do autoconhecimento. Para quê? Para aguentar a pressão que é empreender quando está no caos, quando não tem resultado, o que precisa ser feito. Tendo esse autoconhecimento, tendo como base a inteligência emocional, resiliência, você vai muito mais longe. Pode vir o caos que for. E vendas, obviamente, você vai aprender no dia a dia. Negócio, você vai aprender no dia a dia. Não existe fórmula mágica, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido aí para você. Desculpa porque eu fugi um pouco até do roteiro. Eu fiz roteiros, né? Mas eu fugi um pouquinho. Fez sentido aqui na hora. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.